Boa noite, pessoal, tá? Bom dia ainda, né? Aqui que eu tô gravando de manhã. Vamos dar início a mais uma aula de controle biológico, a última, né? Que a gente é a nossa última aula. Semana que vem a gente já tá em prova, certo? Então vamos hoje, pessoal, falar um pouquinho de parasitoides, tá? Deixa eu maximizar aqui. Então hoje a gente vai falar um pouquinho dos parasitoides, tá? Que são mais um grupo de agentes de controle biológico, tá? Semana passada a gente falou em predadores e hoje a gente vai ver os parasitoides, tá? Então, existe uma diferença entre predadores e parasitoides, pessoal. Os predadores, como eu falei, eles precisam de vários organismos, de várias presas, né, no seu ciclo de vida. Já o parasito ou parasitoide são os organismos que completam o seu ciclo biológico em um único hospedeiro, certo? Então, assim, aqui a gente tem uma diferença entre parasita e parasitoide, né, que é o parasito protélico que a gente fala. Tá? Então, existe, por exemplo, aqueles parasitas lá que a gente estudou lá em zoologia, né? Aqueles parasitas lá, a lombriga, né? A solitária. Então, eles ficam no organismo, né? Durante muito tempo, né? Se reproduzem lá dentro, né? E ficam lá se alimentando lá dos nutrientes, tá? E eles acabam que ficando por ali durante todo o seu ciclo. A gente vai ver aqui que o parasitoide, tá? Ele termina o seu ciclo lá e mata totalmente o hospedeiro, tá? Então, essa é uma diferença entre os dois. Porque aqui, como o ciclo desses aqui é muito rápido, né? É inseto parasitando inseto, tá? Então, eles vão matar totalmente o parasito. Diferente da lombriga, por exemplo, né? Que ela, se o hospedeiro morre, né? Ela não tem como sobreviver. Já esse aqui, sim, tá? Ele vai voar e aí o seu descendente vai parasitar outro hospedeiro, tá? Então, ele mata totalmente o seu hospedeiro aqui, tá? Porque o ciclo deles é muito rápido, ou seja, tem essa diferença. Bom, então vamos lá, gente, os grupos, as ordens que tem parasitoide. Enquanto nos predadores tinham muitos parasitoides, aqui nós temos duas ordens importantes, que é a ordem Hymenoptera e a ordem Diptera, certo? Na Hymenoptera são, aqui englobam as vespinhas e aqui a Diptera as moscas, certo? Então vamos ver aos tipos de parasitoides. Nós temos o parasito primário, tá? Que a gente fala que é o hiperparasito, que é parasito do parasito, então existe um parasito que parasita outro. O endoparasito, que é o parasito que desenvolve no interior do hospedeiro, que é a grande maioria, tá? A maioria dos casos que a gente vê está aqui. O ectoparasito, que se desenvolve externamente ao hospedeiro, tá? No caso aqui é difícil na parte de agrícola, controle de pragas. O hiperparasito, que é o parasitismo com vários indivíduos da mesma espécie de parasito, ou seja, várias espécies parasitam o mesmo local, o mesmo indivíduo. Parasito múltiplo, mais de uma espécie de parasito no mesmo hospedeiro, tá? Então, vamos supor, dois tipos de mosca parasitam o mesmo hospedeiro. E adelfoparasitismo, que é a espécie é parasito de si mesma, tá? Então, só se tem conhecimento de uma espécie, que é a C. scutellarius. Estágio do hospedeiro em que ocorre o parasitismo. Então, pode ocorrer o parasitismo de ovo, tá? Que é o caso do tricograma em ovos de euselásia. Tá? Então, ou seja, a mosquinha vai lá, a vespinha vai lá e parasita, coloca os seus ovos dentro do ovo da praga, tá? Do inseto praga. Temos também de ovo ou larva, que é o caso dos braconídeos, tá? Que pode parasitar tanto em ovo quanto em larva do hospedeiro. Larva ou ninfa, que é a grande maioria, que são os microhimenópteros, ou seja, aquelas vespinhas bem pequenas, tá? Que são as tacnídeas.
Larva ou pupa, que é o caso dos encírtidos, né, da família Encyrtidae, que tem muito aqui na parte florestal. Pupa, que são os eulofídeos e os iqueumonídeos, ou seja, eles colocam os seus ovos dentro da pupa do hospedeiro. E também de adulto, que alguns taquinídeos também parasitam adultos, certo? Então, aqui alguns exemplos que vocês podem ver. Temos aqui os tipos de parasitismo. Então, aqui, ó, o de ovo, certo? O de pupa. E aqui, gente, o desenvolvimento externo, tá? Do parasito. Ou seja, externamente, ele estava aqui externamente a lagarta, tá? Daí tiraram e colocaram aqui para tirar foto. Tá? Então, esse daqui, gente, é o muito comum, ou seja, a vespinha parasitando o ovo da praga, tá? Então, isso aqui é bem legal aqui no controle de pragas, e é o melhor controle, tá? Depois a gente vai ver. Aqui as fases, né? Todos os parasitóides têm desenvolvimento holometabólico. O que é holometabólico, pessoal? É aquela metamorfose que é ovo, larva, pulpa e adulto, tá? Então, aqui, falou em parasitoide, não tem metamorfose incompleta, tá? É sempre ovo, larva, pulpa e adulto. As fases, tá? Ovos podem ser depositados no interior ou sobre o hospedeiro, e ainda longe do hospedeiro, tá? Como folha, solo, então ele pode parasitar o ovo fora do hospedeiro e depois parasitar, mas isso é difícil. Então, aqui, ó, os ovos de Hymenoptera, que são vespinhas parasíticas. Tá? Então, todos esses tipos de ovos podem apresentar os parasitoides. Tá? Então, ó, até o pedicelado tem, ó. Ou seja, ele fica externamente ao hospedeiro. Larvas, pode desenvolver interna ou externamente ao hospedeiro. Ah, então, aqui são todos os tipos de larva que podem estar dentro de um hospedeiro. Ah, então olha aqui, existem algumas que até nem parecem larvas, né? Essa daqui, por exemplo, não parece larva, essa daqui também não. Mas existem sim esses tipos de larva que podem ser encontrados tanto interna quanto externamente ao hospedeiro. A pupa podem se formar no interior, sobre ou externamente ao hospedeiro. Tá? Então, existem todos esses casos também. As Hymenoptera, que são as vespinhas, elas têm preferência de ficar no interior ou sobre o hospedeiro. Tá? As díptera têm preferência de formar a sua pupa no exterior ao hospedeiro, ou seja, elas saem do hospedeiro, a larvinha sai e vai para o solo formar a pupa. Tá? No controle de pragas, isso aí a gente ainda não viu ainda, mas pode acontecer. Relação parasito-hospedeiro. Então, aqui, modificações, adaptações morfológicas, ou seja, respiração através do tegumento do hospedeiro, ou pelas traqueias, ou seja, elas roubam, né, o tegumento e as traqueias para respirar. Nas Hymenoptera, larvas têm o mesêntero interrompido, ou seja, elas interrompem o intestino para tirar os nutrientes dali. E a reprodução cruzada ou partenogênese. Então, pode ocorrer dos parasitoides fazerem a reprodução, né, a cópula, normalmente, a gente fala de reprodução básica, né, ou a partenogênese, ou seja, as fêmeas, elas podem se reproduzir sozinhas. Acho que eu falei disso lá na reprodução, né? Então, a partenogênese pode ser telítoca, renótoca ou anfítoca. Ou produz só fêmea, ou produz só macho, ou produz macho e fêmea. Tá? Então, pode acontecer. E a maioria das larvas é planídia, tá? Que é essa daqui, quer ver? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ah, cadê? Aqui, ó, planídia, tá? Então, a maioria das larvas é planídia, desse jeito aqui. A maioria das que são utilizadas no controle de pragas, tá, gente? Tô falando na relação mais, assim, aplicada. Vou voltar aqui. Então, aqui as larvas de Encyrtus infidus, tá? Que é uma Hymenoptera da família Encyrtidae, tá? Crescendo dentro do seu hospedeiro.
Tá? Então, olha que judiação, né? Ela vai corroendo tudo aqui por dentro, ó. Vai pegando tudo que o hospedeiro tem. Comportamento do parasitismo. Processo de busca do hospedeiro pode ocorrer ao acaso, que é o que mais acontece, tá? Pode ser dirigida, que é no caso do tricograma, que se orienta pelos cairomônios presentes nos ovos, tá? Ou seja, o que é cairomônio, gente? Lembra lá que a gente já estudou? Cairomônio, ela vai pegar, sentir, né, esse cairomônio, que é uma substância de atração que o hospedeiro emite, tá? E aí o tricograma vai se guiar por essa substância, esse tipo de cairomônio, para achar os ovos do hospedeiro dele. Quais são os passos? Encontrar o hospedeiro, encontrar o habitat do hospedeiro, encontrar o hospedeiro e aceitar o hospedeiro, tá? Porque às vezes ela pode errar o hospedeiro e esse hospedeiro não for adequado a ela. E a adequabilidade do hospedeiro, né? Ou seja, o hospedeiro tem que fornecer os nutrientes que esse parasitoide precisa para se desenvolver. Então, ou seja, a vida de parasitoide não é uma vida fácil, né? Aqui, as ordens. Opa! As ordens. Hymenoptera, tá? Então, nós temos aqui a ordem Hymenoptera, ou seja, muitas espécies de hábito parasítico geralmente solitárias. O que é solitária, gente? Ou seja, ela fica voando sozinha. O pessoal costuma falar que essas vespas são chamadas marimbondos, tá? Tipo, levei uma picada do marimbondo, porque ele tá sozinho lá, você nem percebe que ele, em vez de estar te picando, tá? Então, essas espécies, gente, são parasitos, na maioria das vezes. Bom, então aqui nós temos a superfamília Icheumonoidea. Ó que nome bom, hein, gente, vocês decorarem, ó. Icheumonoidea, porque o CH tem som de Q. Então aqui nós temos as famílias Braconidae, que é um dos principais grupos, tá? Então aqui nós temos as parasitas de ovos de Lepidoptera, Coleóptera, Diptera, Hymenoptera e pulgões também. Os principais gêneros são esses aqui, ó, Aphidius, Ópios, Aphanteles, Bracon, Microbracon, Aquelos, Praon, Apogaster. Então, todos esses gêneros são parasitoides que podem ser potenciais parasitoides de pragas. No Brasil, gente, tem um representante bem importante, que é a Cotésia flavipes, que é um parasitoide da broca da cana-de-açúcar, uma praga bem importante. E esse controle biológico, gente, ele vem desde lá dos anos 80, que começaram a fazer, ele é utilizado até hoje. Existem usinas que fabricam, né, produzem o seu próprio parasitoide, tá? Nem compram de outros lugares. Então, aqui, ó, os braconídeos, o Ópios, Flechere e o pulgão, tá? Então, ele aqui, ó, tá? Então, ó o pulgão como fica. Totalmente, né, murcho, fica só a casquinha. Aqui um outro exemplo, né, do Lysiphlabius, sobre pulgão também, tá? O Lysiphlabius sobre o pulgão. Então, aqui, ó, olha aqui o que ele faz, ó, ele faz um efeito chicote, né, para inserir os seus ovinhos dentro do pulgão. Família Chiomonidae, que é a família importante do controle biológico, ela parasita lagartas e púparas de Lepidoptera, de Coleóptera, Hymenoptera, Diptera e até aranhas. Aqui para o setor florestal é bem importante, porque a rissa e a megarrissa são parasitoides da vespa da madeira, tá? Então, guardem esses nomes aqui, ó, rissa e megarrissa, tá? Então, são representantes da família Chiomonidae, que fazem o parasitismo da vespa da madeira. Temos aqui a fêmea de megarrissa, que é uma Icheumonide, certo? Então, nós temos aqui, olha como ela é bonita, essa vespa aqui, ó. Essa é da vespa da madeira. Certo? Mirmaride, vespa parasitas de ovos de gafanhoto, Coleóptera, Diptera e Lepidoptera, tá? Tricocromatide, são vespas parasitas de ovos de Lepidoptera, Neuropta e cigarrinhas.
utilizadas em programas de controle biológico. Tá? Então, aqui nós temos essas microvespinhas aqui, que são bem importantes no controle de pragas. Aqui, gente, nós temos o Anapis nitens em ovos de gorgulho do eucalipto.